muitos cones com restinhos pequenos. Esses restinhos passam por um processo para se tornar um cone novo. Isso vou estar mostrando a urdideira para vocês no próximo slide. É esse restinho que a gente repassa. Aqui é uma gaiola de uma urdideira. O auxiliar de urdimento, ele carrega esses cones na gaiola, isso aqui é chamado de gaiola. Esse fio é puxado até lá na frente, fazendo um bolo. Depois vai para outro processo. E quando se acaba o lado de dentro, eles são assim, desse tamanho. É esse que eu pego para fazer um novo produto. E essa daqui é uma conicaleira. Depois eu vou passar um vídeo da conicaleira para vocês também. Esse reuso, esse reaproveitamento, ele é abordado na teoria por muitos autores. Souza fala que a matéria-prima para um novo processo substitui as matérias virgens. Quando o cliente ele manda o fio dele para ser reprocessado, ele deixa de estar comprando uma quantidade muito grande diretamente na fiação. O fio comprado direto na fiação tem um valor X, um valor mais alto. Quando ele manda o produto dele para ser repassado, ele vai estar pagando apenas pela mão de obra. Então, o produto dele não vai estar pagando novamente. E ele pode estar usando de novo esse fio dele na trama. O que é a trama? O urdume, quando você olha num tecido, é os fios que estão na vertical. O urdume, no urdume. Na trama é o que vem na horizontal. Então, esse fio, por muitas vezes, é usado nas tramas ou até mesmo no processo de urdume de novo, para fazer pano de prato, tecido de segunda, tá? Então, é para isso economiza, traz valor econômico para eles. O objetivo da logística reversa no processo de repasse, ele ajuda, igual eu estou falando, ele traz o menor preço possível, porque vai estar pagando apenas pela mão de obra de um produto que já é dele, reduz estoques, porque estava lá acumulado, não tinha o que ser feito. E quando se usa aquilo, bem devagar, porque tem que ficar trocando aqueles restinhos, como vocês viram, bem pequenininho. Aí, quando se faz o processo, é um cone grande e ganha esse tempo na hora de fazer o serviço. E assim vai estar sempre movimentando aqueles resíduos que foram decorrentes dos processos. Assim se obtém lucro, se agrega valor em um produto que antes nem poderia não ser utilizado e até ser descartado indevidamente. A maioria das empresas terceiriza esse serviço. Algumas têm a conicaleira, quando é uma empresa muito grande, eles têm a conicaleira, só que aí precisa de um espaço muito grande para estar armazenando o que sobrou, armazenando depois de passar. Terceirizar esse serviço libera espaço para o cliente, porque ele encaminha para mim, para a minha empresa, o repasse, e assim eu passo pelo processo e depois devolvo já para ser utilizado. Alguns dos clientes reutilizam dentro do próprio ciclo produtivo, outros revendem. Vende para quem faz pão de prato e assim por diante. Fiz assim, o mais simples possível, o meu ciclo produtivo, para vocês entenderem. Aqui é a carga chegando na empresa. Aqui ela é devidamente separada por clientes e títulos. Títulos são a nomenclatura dos fios. Um fio 8:1 algodão, o fio 12:1 algodão, 16:1 algodão. Quanto menor o título do fio, mais grosso ele é. Isso no algodão. Um fio de poliéster, quanto maior a nomenclatura dele, mais grosso ele é. Por exemplo, um fio 75 poliéster, ele é fininho, se equiparando a um fio 40:1 algodão. Quanto mais fino, maior é o tempo no processo de repasse. Aqui é a funcionária virando a conicaleira. Essa é a conicaleira. Essa é uma conicaleira manual. O funcionário faz as emendas manualmente, até o cone ficar grande e ser encaixotado para poder voltar para o cliente.
Depois é tudo pesado, as caixas são pesadas, etiquetadas e volta para o cliente através de um frete ou, por vezes, o cliente mesmo leva e retira. Você volta na mesma embalagem de leite? Na mesma embalagem. Depende. Se a caixa estiver em boas condições, eu mando nela mesmo. Agora, se a caixa não estiver boa, aí eu coloco em uma nova caixa. Você vende essa nova caixa? Vem, ó, o papelão, a estopa, tudo isso é reciclado. O papelão da caixa está rasgada, não serve mais para mim. É tudo colocado certinho, depois é tudo pesado e eu vendo todo reciclado. Papelão, os cones que saem, os fios, tudo é reciclado. A estopa. Se eu entendi certo, basicamente você tem um monte de rolos com fios em baixa quantidade, e aí você reagrupa tudo aquilo, vende de novo para ele reutilizar no processo, e se ele for usar de pouquinho em pouquinho, ele perde muito tempo no setup, essas coisas. Na verdade, ela não vende para ele, né? Ela devolve para ele para mão de obra, né? O fio já é dele. Isso, o fio é dele. O fio é dele, ele encaminha para mim, eu repasso fazendo um novo. Dentro de um cone desse tem vários desses. Isso. Aí isso daqui vai para ele, porque ele ganha tempo. Entendi. Legal. Vou mostrar aí isso ela aqui. está fazendo manualmente, como você falou, né? Essa daqui é uma conicaleira automática. O que é uma conicaleira automática? A emenda não é feita manualmente, ela é feita através do splice, que é o ar. O ar entra pela máquina, eu vou mostrar direitinho, mas esse aqui é um magazine. É carregado os cones menores aqui. Quando o cone que está embaixo, igual essa daqui, quando o cone que está embaixo acaba, a máquina com o bracinho levanta, joga esse cone vazio numa esteira que passa aqui embaixo, esse magazine gira, fecha um túnel, fecha um túnel, esse cone desce e cai lá embaixo. Aí, através do ar, vem a ponta desse fio, um bracinho sobe, puxa a ponta aqui em cima, que faz a emenda aqui no meio, através do ar. O ar, ele abre o filamento do fio, junta e torce. É assim que é feito a emenda na splice. Bem preciso, né? Só que assim, todo fio realizado na splice, ele tem que ser repassado e o cliente tem que utilizar logo em seguida. Quanto mais tempo o fio repassado na splice fica, a emenda vai ficando fraca. Isso eu descobri recentemente, eu nem sabia disso. Aqui é a manual. O funcionário, só ele, não tem ar, não tem nada nessa. É o motorzinho dos braços do funcionário. É a famosa manufatura. Essa é. Aí ele coloca o cone aqui embaixo, ele passa pelo tensor, e o tensor é assim, cada título de fio recebe uma tensão. Você não pode colocar muita tensão, porque o fio ele já tem estiramento quando está sendo feito, mais estiramento quando está sendo urdido, quando está sendo engomado. Então, se eu coloco muita tensão nele aqui, aí ele começa a arrebentar. Então, tem que ser tudo na medida certa. Cada título de fio tem uma tensão. Aí ela faz a emenda manual até o cone ficar do tamanho que o cliente quer. E cada cliente pede um cone de um tamanho. Tem cliente que quer cone de 2,5 kg, tem cliente que quer cone de 1 kg, tem cliente que manda o cone grande para fazer vários pequenininhos, para fazer amostra de tecido. Então, existem várias formas, a gente faz tudo da forma que o cliente pede. E a emenda, tanto no automático quanto no manual, tem esse prazo de... Não, na manual não. Na manual não? Não. Porque na manual é feita a emenda na mão, um nozinho feito na mão. Se eu tiver dito, eu trago um fio para mostrar para vocês como que é feita a emenda. Mas na manual não. Tá? Essa emenda não atrapalha lá na hora do Não. utilizar Não. manual. Não. Eu vou mostrar a automática. Olha o que eu fiz. Tá, é aqui. Aqui.
O funcionário vai ter tanto uma gasolina. Aí ele aperta aqui, porque aqui tem um ar que puxa a ponta. Essa ponta fica presa aqui até o cone girando para poder fazer a emenda. E aqui... a emenda manualmente. Tanto para a massa, como para Mas o nó quase que é imperceptível, né? fica bem pequenininho. Nossa, que prático. Quando eu comecei com o repasse, a gente começou a entrar no mercado com qualidade, porque já tinha outras empresas que realizavam esse serviço. Eu trabalhei por 3 anos em uma tecelagem, então a gente via como que era feito. Aí um dos gerentes falava, aí eu saí da tecelagem na época que eu tive uma filha, e eu optei por cuidar da minha filha. E depois de um tempo, eles falaram assim, monta um repasse para vocês e a gente manda o serviço. Então, a gente começou o repasse a pedido de um dos clientes, do nosso primeiro cliente. Porque falou, põe a Janaína para tomar conta, porque ele já conhecia o meu serviço, então eu fui treinando cada um dos funcionários que estão lá comigo. Treinei meu irmão foi ensinando os outros que estão lá, e assim vai. Legal. Janaína, uma dúvida, você falou que eu não ouvi. Você pode misturar fios também ou não? Não, né? É tudo separado por título. 8x1, só repassa. Mas você não tem mistura. Não. Eles mandam, o cliente normalmente me manda tudo separadinho, tanto título como cor. Eu repasso muito fio tinto para um cliente só. E esses títulos também, eles também têm partidas, assim como a Camila falou, que tem lotes no serviço dela, no meu também tem lotes. Então, quando se mistura, ele forma um cordão de cor. Então, você tem que ver certinho. Cada lote é virado com o seu devido lote, não pode misturar. Mesmo sendo tudo preto, não. Quando você mistura, forma cordão. Às vezes até no fio cru, que é esse. Às vezes ele também tem lote. Aí o cliente fala, não, faz tudo separado. Ele me manda separado um lote. Porque nesse aqui é impossível saber. Um preto, você coloca um do lado do outro, um vermelho, você repara, você consegue perceber que um às vezes é mais brilhante, o outro é mais fosco, mas um fio cru não. Então, o cliente, se ele quer o lote separado, ele tem que mandar esse lote separado também. Esse processo de repasse, dentro da logística reversa, ele se enquadra no ciclo fechado do pós-consumo. Por quê? Porque o produto ele não muda o seu padrão inicial. Ele chega sendo um fio 8x1, eu repasso, ele retorna sendo um fio 8x1. Não é como um processo de retorção, por exemplo. Uma retorção, ele chega e manda lá 2 fios. Repassa, torce para mim aí 2 cabos. Aí ele não é mais um fio 8x1, ele se torna um novo produto. No meu serviço, não. Então, eu me enquadro no ciclo fechado por isso. Falei que era rapidinho. Então, Ai, misericórdia. Então, para resumir, a minha matéria-prima, ela vem da logística reversa na área têxtil, dos bens de pós-consumo. É deles, vai ser reutilizado por mim. Eu repasso e mando de volta para eles. Esses processos se enquadram bem no ciclo fechado de pós-consumo, porque ele continua sendo o mesmo fio. E assim, quando se reaproveita esses produtos, se minimiza os descartes inadequados. Porque antigamente era descartado em aterros sanitários. Quanto tempo demora para ser dissolvido pela terra, né? Que além do fio, ainda tem o papelão ali também. Muitos cones são enrolados em cones de plástico. Então, imagina só como que é para o meio ambiente tudo isso. Acho que você voltou. Voltei não. Não, voltei. Quando o cliente opta por repassar o fio,
tanto com a gente, com outras empresas de repasse, ou até eles mesmos podem comprar a conicaleira, né? Só que, assim, igual muitos clientes falam, optar por ter a conicaleira dentro da empresa são mão de obras, são máquinas. Fosse de uma outra fábrica lá dentro. Isso, por isso que muitos optam pela terceirização desse serviço. Assim, eles se obtêm lucro, ampliam o espaço deles, porque vai estar tirando aquele fio armazenado ali dentro e traz valores econômicos para eles, porque eles vão estar pagando apenas pela mão de obra, e ecológico, porque vai estar deixando de descartar em lugares que não deve. Como a área têxtil vem cada vez se inovando mais, se você olha uma imagem de teares antigamente, nossa, perto de um tear hoje, jato a ar, é extremamente rápido. Então, a tecnologia vem aumentando e os descartes aumentando com isso. Então, o repasse é essa forma de reaproveitar mais esses descartes que seriam feitos. Esse aqui é o famoso berço a berço, né? Esse é o verso. Você tem ideia de volume? Cada cliente manda uma quantidade. Tem cliente que por mês por mês? Processa, mais ou menos. Umas 8, 9 toneladas. Depende, porque depende muito de mês. É muito sazonal. Sim. Vai chegando agora fim de ano, a gente assusta. Agora esse mês... E a produção dele também aumenta. Provavelmente. Esse mês mesmo eu assustei. Falei, eita, cadê meus repasses? Aí chega novembro, dezembro, aumenta um pouco. É muito, porque tudo vai da área têxtil. A parte de denim mesmo, o jeans, o Brasil, se eu não me engano, é o quarto maior produtor de jeans no mundo. Então é muito fio. E muita gente descarta isso porque não sabe o que fazer. Naíra, você, quando a gente pensa em fios, a gente pensa em tecidos, a nossa unidade de medida é metro, né? Você viu que ela fala em quilos? Então, na realidade, o seu controle de qualidade é fazer fio, mas o peso é a sua referência lá, né? No meu O seu cliente pede um rolo lá de 2,5 kg, eu acho que você falou. A questão linear parece que não habita esse ambiente, né? Tem um cálculo que se faz, mas eu não sei fazer esse cálculo. Meu marido sabe, eu não sei fazer. Isso, põe o quilo do fio, que cada título de fio tem um peso. Um fio 8x1 pesa uma coisa, um fio 14 pesa outra. Então, a conta é feita com base no peso de cada título de fio, para você saber a metragem que está ali dentro daquele cone. Eu vi lá na FATEC, no curso têxtil, tem uma máquina que faz titulação, ou seja, quantos metros estão passando ali, rigoroso, depois pesa numa balança que é toda enclausurada para dar o título. E essa balança dá para você saber direitinho. Se deu peso a mais, você está falando que é um título. Não é, porque esse peso está dando a mais, não é. Mas a sensibilidade desse negócio, né? Nesse universo que a gente só acha que é por metro, né? É igual eu falei para o professor quando eu fiz a faculdade. Eu faço o processo de repasse e eu não fazia ideia do que era. Quando ele apresentou a logística reversa, eu falei, mas o meu serviço é isso aí. Já faço. Eu, assim, tem época de que teve uma época que eu estava muito desanimada. E quando eu fiz a faculdade, que eu comecei a ver que o que eu faço tem um nome, tem um sentido. Propósito, né? Isso. Eu me apaixonei pelo que eu faço. Eu não posso estar lá o tempo todo, porque eu tenho 2 filhos, então eu tenho meu braço direito lá dentro, que é o meu irmão. Meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas. Então, assim, ele me ajuda demais. E quando eu estou lá dentro, eu só estou ali. Eu amo a minha empresa, o meu marido. A gente começou com uma máquina em uma garagem, isso em 2015. Você olha assim, em 2015 para cá, nossa, anos, né? Mas, assim, eu fui para um salão maior, igual eu falei que estava comentando com o professor, a gente tentou fazer um novo processo, só que não deu certo.
Não por não ter cliente, porque cliente para fazer o processo já tinha, mas é um serviço muito barato que eu faço. Não tem como se cobrar muito caro para realizar um serviço de repasse. Então, como a Camila estava falando, é cheio de desafios. E se colocar uma nova máquina, se agregar um novo serviço, é um desafio imenso. Você já tocou no assunto, né? Vocês começaram aí numa garagem, então, essa empresa, a gente tem, além das questões tecnológicas que você tem, mas o empreendedorismo, né? Do casal. O empreendedorismo do casal. Aí que ela falou assim, já faz muito tempo, eu estou falando de 7 anos, sair de uma máquina numa garagem, para vocês viram. Tem 6 manuais e um automático. Eu tinha 7, só que eu mudei para um espaço menor, porque, como eu falei, meu serviço é um serviço barato, e um aluguel muito caro não cabe para mim. Então, eu fui para um espaço menor, por isso eu tive que desfazer de uma máquina. Mas o que eu tenho é suficiente para atender os meus clientes. E dá para atender outros também que entrar, sem problema nenhum. Mas cada máquina é um funcionário virando, os meus funcionários são devidamente treinados, a gente fica em cima até o padrão de qualidade ser atingido. Quando assim que eles começam, eles trabalham ali repassando, no fim do dia eu pego o cone, eu ponho para repassar, ver se aquele cone está sendo devidamente feito, eu vejo as emendas, porque isso tudo, se passar, volta a reclamação para mim. Então eu cobro muito deles. Não sou uma patroa chata, não fico no pé, mas eu cobro qualidade dos meus funcionários. Quantos funcionários você tem hoje? Eu estou com 8. 8 funcionários. Para quem começou 7 anos atrás, é uma evolução interessante, né? É bastante dor de cabeça também. Com 2 anos de pandemia, né? Na pandemia, é uma coisa que não diminuiu para mim, pelo contrário, foi mais ainda. Na pandemia eu tive muito serviço, graças a Deus. Graças a Deus. Tanto que o espaço que eu tinha, que eu estava de 1.000 metros quadrados, nem cabia fio. Agora eu estou em 400 metros quadrados. Então dá para se mensurar como diminuir o serviço agora. Deixa eu só entender me lembro um pouco do seu trabalho, enfim. O seu cliente entrega para você os cones com uma parte de fios. Ele leva até lá, né? Você não tem a preocupação de ir lá buscar? Não, eu busco. Você vai buscar, você faz o transporte. Tem a questão do frete também. Também. Né? Alguns levam. Às vezes estão com pressa, porque assim, eu não posso, o cliente quer que vai buscar hoje. Mas às vezes é 20 caixas. Aí para eu pagar um caminhão fretado para buscar 20 caixas, eu falo, dá para buscar, mas tal dia, porque vai ter outros fretes para eu fazer. Os pequenos processos logísticos que interferem no custo dela e também do cliente, né? Que vai mandar o famoso lote econômico, né? Porque como é que ela vai contratar o caminhão lá para buscar 20 caixas? E você entrega de volta depois. Tá. E aí você já deve ter alguns padrões, né? Também não vai entregar 2 caixas. Não. Tá. Você tem Normalmente eu termino, por exemplo, tem 3 clientes, vou buscar 3 clientes. Eu terminei aqueles 3 clientes, eu levo os 3 clientes. Normalmente se acaba tudo junto. Eu imagino que seus clientes sejam todos de Americana, né? Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré. Tem um cliente de Paraná. Que legal. Manda para mim também. Eu repasso não só o algodão, mas o viscose, o poliéster. São fios que dão um pouquinho mais de trabalho, porque são fios sintéticos, tem que diminuir velocidade, tem que diminuir tensão. O funcionário tem que estar ali atento ao cone, porque se deu um probleminha, ele tem que parar rápido, fazer a limpeza do cone para continuar. Não é bem diferente do algodão, que você coloca e fica ali fazendo a linha. Assim como a Camila fez uma referência a respeito das questões fiscais, até você chamou de gargalo fiscal, né? No seu caso, vai fio e volta fio. A classificação fiscal é a mesma. Né? Não é o caso dela que ela recebe um celular e depois ela transforma ele em itens. Não serve ao pessoal. Tanto de quanto volta.
Ele me encaminha. Você volta com a remessa para ele com a mão de obra. Isso. Ele me encaminha no 5901 e eu retorno no 5902 e o 5924 pode colocar. Com os seus serviços, né? Eu ajudei, não. Manda e você devolve. Oi? Não, só uma curiosidade. Você falou de Paraná. Aquela região de Santa Catarina, você não tem nada ali? Que ali tem uma grande parte ali de... É porque, como eu falo, muitas empresas nem têm conhecimento do repasse. Estou te falando. Para isso, eu teria que ir lá. Quando você falou do que fazia descarte dos fios, confesso que eu não imaginei como seria. Faz fio, né? Aí agora eu entendi o seu processo. E É um processo simples. Simples, mas é importantíssimo. Impacta muito. E outra coisa, você agrega, você tem, lógico, o seu métier de fazer isso, seu grupo, mas você dá condições do seu cliente de lucrar também uma coisa que ele ia descartar. Por que estou te falando de Santa Catarina? Naquela região é muito forte para a malharia. Talvez, né, futuramente, eles passem a conhecer. Talvez não. Eu trabalhei na empresa que vendia para tiar, textil, né, a Ursinho Valinhos. E a região, eu conheço a região que estou te falando que tem, que vendia americano e para lá. Mas depois você entrou um chinês no meio, não sabe o que aconteceu. Foi nessa época que eu tentei começar. Eu comprei a máquina, eu tive que esperar, porque teve a queda. Mas assim, nota de parabéns, eu desconhecia totalmente. O processo da Camila, a gente consegue imaginar mais facilmente como você fazer, né? E entender até para onde você vai. Mas isso, confesso que no fio eu não tinha noção. Como eu cheguei aqui, eu fui lá para ver, eu fiquei, nossa, é daqui que faz um tecido, mas como que faz? A gente tem uma curiosidade, quando eu trabalhava nessa tecelagem, eu até fiz o curso de urditriz, para poder trabalhar na urdideira, para realizar o processo do urdume, que é aquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês. Só que aí eu acabei saindo e acabei montando o repasse. Você conhece os processos de começo. Conheço o fio, um ou outro a gente ainda dá uma variada, mas tem um conhecimento sobre. Adriano, você tinha ideia de como é o que acontece antes de chegar a nossa roupa? Não, esse e-mail ainda tem muita coisa. É muito interessante isso aí. É muito interessante. Porque o fio, depois que ele faz o processo de urdume, ele vai para a engomagem. Lá na engomagem pega, como se fosse um carretel, só que um carretel enorme, que é puxado esse fio. É carregado lá na engomadeira, 8 roletes, 12 desses. Isso tudo é puxado para um lá na frente, passando por uma goma, por vapor, para secar o fio e vai lá e enrola. Depois que está enrolado lá, vai para o tear. Aí lá no tear é passada a trama. Se você pensar na questão de tear como era antigamente, a mulher ficava sentada, passava um fiozinho e batia. O tear é isso, só que numa velocidade extrema. Você nem vê a trama passando, é uma coisa muito rápida. É lindo. É lindo. O processo de fazer um tecido é lindo. E essa emenda com ar demorou para eu entender como é que era. Demorou. E um dos professores de têxtil lá me ensinou, né? Ou seja, a hora que assopra, as fibras todas, elas se abrem. E aí depois elas se entrelaçam novamente. Né? Aí ele pegou alguns e fez, puxa, ele solta. Você dá uma torcida, ele solta com mais dificuldade. Você dá várias torcidas e fica duro. Né? É assim que testa a emenda na conicaleira automática. Você faz, fica ali esperto. Na cada vez a emenda você puxa e desliga, aí você puxa. Se você faz uma forcinha e o fio não estoura, a emenda tá boa. Mas toda a questão da emenda também tem que ser controlada ali na máquina. Tem a tensão para ser colocada, tem uma parte ali que se mexe para poder, cada título você coloca um tipo em uma marca, em um número. Então, tudo tem um detalhe, uma coisinha para ser feita, não é simplesmente colocar e virar. A gente acha que é, mas não. A conicaleira mesmo, a manual, quando a gente foi adaptando ela até ficar da forma certa. Essa que eu filmei, ela não tem a parte do meio, as outras já tem. Aquela parte do meio na conicaleira manual, ela não tem serventia nenhuma, só na automática. Tá, vamos ver, aí tinha uma bolinha.
aquela molinha arrebentava o fio, vamos tirar a molinha. Então a gente foi adaptando até ficar do jeito certo. Não fácil agora, né? Esse tá fácil. Numa conversa de uma manhã, nós vimos 100 empregos gerados lá no Brasil Reverso, 8 aqui, e não são 8, né? Porque vocês submarinos estão lá, são 10, então. Vejam quantas posições de emprego estão sendo abertas. 2 empresas. 2 empresas numa conversa de uma manhã. Tudo isso na busca do quê? De reintegrar coisas que já passaram por um processo produtivo, de novo numa outra ou na mesma cadeia. Aí você rebatiza do nome que você quiser. Isso é logística, isso é economia circular. É voltado verso a verso. Dá para fazer tudo? Ainda não. Acho que a gente está longe ainda de conseguir dominar todos os processos, mas cada vez que avança um pouco mais, olha quantas oportunidades estão surgindo. É o cara que faz a máquina, é o cara que conserta, a inovação que vocês trouxeram lá no Brasil Reverso, é o cara que desmonta e separa. Olha quanta coisa está acontecendo e que na economia linear a gente não via isso. Escavava, transformava, usava e jogava fora. Imagina o tamanho que saíram os nossos lixões aí. Né? E o meio ambiente sofrendo tudo isso. O meio ambiente cobrando, sofrendo depois cobrando a gente como já está cobrando. Agredindo, né? Fazer. É muito legal, Joana. Cada vez que eu me lembro do Logística Reverso, eu lembro de você. Você, da empresa, porque você materializou um conceito no seu dia a dia. Você faz todas as etapas. Né? Você vai buscar, que é a coleta, você tem uma classificação, você repara na realidade, né? Porque um monte de retalhos viram. Retalhos não, pedaços viram. Daí a pouco você vai entregar, esse processo vai girando, voltando, agregando valor, mas principalmente gerando serviços. O setor de serviços da gente é muito interessante. E só para você ter uma ideia, não precisa dizer, sem dúvida nenhuma. O que é o grosso da sua unidade de custo? É mão de obra ou energia elétrica? Isso é só uma curiosidade minha. Mais caro? Energia, né? Qual foi a energia o quê? Ou mão de obra ou energia elétrica. Quando igual eu tô falando que deu uma caída que eu estranhei. A minha automática faz um mês que ela tá parada. Então, assim, com a automática desligada, a minha energia é bem menor. Certo. Quando eu ligo a automática, sobe questão de R$1.000 no valor que já tem. Então, a automática é a que mais puxa, porque ela também tem um compressor, né? Um compressor de ar. Para fazer a famosa emenda. Para fazer a famosa Tem que assoprar. Eu acho que passou no filme dele, aperta um botão, né? Para dar o start, né? Aperta. Isso. São blocos individuais. Cada máquina parava individualmente. As de antigamente, não. Se você parava um, parava todos. Então, quando ia trocar um cone, quando ia arrumar o cone que arrebentou, a máquina estava funcionando, estava girando. Isso era perigoso, machucar a mão, porque gira muito rápido. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de pôr a mão ali. Muitas medidas de proteção mesmo nas urdideiras foram criadas por conta disso. As urdideiras não tinham um ferro na frente para a urditriz chegar perto. Hoje não, depois teve até morte nisso já. Porque é muito rápido. Girou, puxou a pessoa, enrolou a pessoa ali. Então, aí foram criadas medidas de segurança, que é uma alavanca que fica na frente da urdideira e quando para o fio, levanta essa alavanca, rola um rolete para. Automaticamente ele desliga. Ela para, aí vai mexer. Só volta a virar, se abaixar essa alavanca. Então, são medidas de proteção. E a conicaleira manual agora, feita agora, a questão de parar o fio sozinho, cada bloco parar, é uma medida de proteção, porque se você vai trocar um cone, por exemplo, se vocês viram ali, tem um monte de cone fininho. Tem vezes que tem com 2 dedos, 3 dedos, mas tem vezes que nem um dedo de fio ali.
Então, imagina, como que você carrega uma máquina inteira e vai trocar a máquina inteira se tiver que parar toda hora? É tempo também. Bem, Parabéns. Exato. Não doeu nada. você vai falar com a sua prima hoje? Com quem? Você falou com uma parente sua que é professora? Ah, minha prima Thelma. Sua prima, Thelma, né? Você pode dizer para ela que você estava muito mais nervosa no café do que aqui. A prima dela disse para ela, você vai falar sobre o que você faz. Ela chegou. Você viu? Agora botou no campo em que ela domina, A né? gente não falou, você já vai falar o que você conhece? Pronto. Mais fácil. Mais Vai fácil. ser 3 anos que eu defendi meu TCC. Não, como você disse, né? Na quinta-feira você estava lá nesse ambiente de novo. E você não Segunda eu vou estar imagina, lá de novo. você não imagina, para nós aqui, para aqueles que estão assistindo, a riqueza que foi a sua apresentação, quanta coisa nova nós aprendemos, né? E pela forma como você colocou, é uma forma bastante prática da sua vida, né? Isso aqui enriquece nosso conhecimento a vida inteira. Nós somos eternos aprendizes. Foi a melhor forma que eu encontrei Não, de fantástico. mostrar o meu serviço. Fantástico. Eu acho que eles vão se lembrar disso durante muito tempo. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Quando o professor me pediu, eu fiquei extasiada, porque eu nunca imaginei que um dia ele ia falar do meu serviço, da minha empresa, para pós-graduação. Que seja a primeira vez. Né? Primeiro. Agora você. Provavelmente eu vou acabar levando eu para outro lugar. Sempre. Mas eu agradeço mesmo por vocês estarem aqui. É uma oportunidade imensa. Eu agradeço. Parabéns. Aqui, deixa eu ver se tem alguém aqui que queira fazer alguma pergunta. Não temos nada. Então, olha, os meus sinceros agradecimentos, viu, Janaína? Fico muito feliz pela forma que você conversou com a gente, né? E muito orgulhoso por ter acompanhado a sua evolução acadêmica junto com a sua evolução pessoal, que você teve filhos,